Tudo bem com vocês? Olha aqui eu, mais uma vez, canal Reflexo de Cristo. Se você está aqui é porque você quer aprender um pouquinho mais sobre a Palavra do Senhor. No último vídeo nós falamos sobre o capítulo 1 de 1 Coríntios, iniciamos ele, agora nós vamos falar sobre o capítulo 2. No último vídeo nós vimos que Paulo abordou a divisão que havia dentro da igreja, sobre um pouquinho do poder de Deus, sabedoria de Deus, tá? E agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a sabedoria que provém do Espírito de Deus, ok? Capítulo 2 diz assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Cristo Jesus, este crucificado. E foi com fraqueza e temor, com muito tremor, que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então ele foi, de forma simples, pregou o Evangelho de Cristo crucificado na cruz, de maneira simples, enquanto esteve com a igreja de Corinto. Simples assim, ele teve muito temor, Paulo teve muito temor. Ele não usou palavras eloquentes, mas ele foi guiado pelo Espírito de Deus, e o poder de Deus junto com ele operou ali. E o poder, a palavra do Senhor diz que Paulo mesmo fala que a palavra de Deus revelada é poder para a salvação de todo aquele que em Cristo Jesus crê e escutar a pregação do Evangelho. Verso 6 diz assim: Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se tivessem entendido não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Aqui Paulo está falando sobre a sabedoria que provém do Espírito e a sabedoria do homem. A sabedoria do homem muitas vezes leva a pessoa à ruína. A sabedoria do homem está levando o ser humano a não reconhecer Cristo como Senhor, até achar que Deus não existe. A sabedoria do homem tem distanciado o homem da plenitude do Senhor e de conhecer Jesus como Senhor. Tanto é que os próprios fariseus fizeram isso. Os próprios fariseus não reconheceram Cristo como Senhor, muitos deles. Não todos, mas muitos deles não reconheceram Cristo como Senhor. Eles eram mestres na lei, ensinavam a Torá, ensinavam a palavra do Senhor. Mas eles não conseguiram ver que Cristo era o Messias. Cristo estava entre eles. Porque eles tinham só a sabedoria que provinha dos homens e não a sabedoria que provinha de Deus. Verso 11: Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma maneira, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus conhece os nossos pensamentos. O Espírito de Deus conhece os nossos pensamentos. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha só, nós não recebemos o Espírito que vem do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para entendermos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Como o Espírito de Deus que nós recebemos, igreja, nós já temos Ele. E tendo Ele, nós reconhecemos tudo que Deus tem nos dado gratuitamente. Seja na tribulação, seja no momento de vacas gordas, momentos bons na nossa vida. Tudo que acontece, nós conseguimos reconhecer que é Cristo, porque nós temos o Espírito dele. Mas aquele que não tem o Espírito de Deus, esse não consegue reconhecer. Porque essa pessoa tem o Espírito que provém do mundo. A cabeça dela está nas coisas do mundo.
Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Olha só quem é espiritual, que a mente está em Cristo, que a mente está no reino, que a mente está na vida posterior à morte, na vida com Cristo, que é a pessoa que tem a mente ligada no espiritual, no reino dos céus. Essa pessoa consegue ter discernimento, entender e compreender as coisas que Deus tem para a vida dela. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. As coisas de Deus nós discernimos espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para quem possa instruí-lo? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa ser instruído? Por isso que as coisas que Deus quer para a nossa vida, nós só conseguimos conhecer com a ajuda do Espírito de Deus. Se nós não possuímos o Espírito de Deus, se nossa mente não está em Cristo, se nós não vivemos com a mente no espiritual, com a nossa cabeça voltada ao Senhor, as coisas do reino, como que nós vamos discernir as coisas que Deus quer para a nossa vida? Se sua mente está só nas coisas desse mundo, na sabedoria que esse mundo pode te dar, nas coisas que esse mundo pode te dar, como que você vai discernir as coisas do céu? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E aqui encerra o capítulo 2. Com esse versículo, nós, porém, que vemos para o Senhor, temos que ter a mente de Cristo, agir como